Amém, irmãos. Glória a Deus. Paz, irmãos, boa noite. Vamos aqui, irmãos, rapidinho meditar aqui numa passagem. Está no livro de Ezequiel, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 18. Amém? Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 18. Ezequiel 3, 18, que diz assim. Quando eu disse, Ezequiel capítulo 3, versículo 18, diz assim: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será o responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Amém? Irmãos, esse capítulo de Ezequiel, há 2 semanas atrás, foi um assunto ali no discipulado, né, irmão? Com os jovens ali que eu tenho, o Dério, o Clemilton e o William, e a gente estava comentando sobre esse texto, né, e eu fiquei bastante pensativo nele, acerca, assim, dessa questão, né, do que Deus fala para Ezequiel, né? Primeiro que Deus fala que chamou Ezequiel para ser um sentinela, né, do seu povo, né? E eu fui dar uma pesquisada um pouco mais a fundo e fui entender, né, irmãos, um pouco desse texto, né? Irmãos, a questão do evangelizar, né, ela caiu sobre nós não como uma opção, mas é como se fosse uma obrigação nossa, né, de falar para a pessoa que está num caminho de dificuldade, falar para ela, né, que o caminho que ela está seguindo não é um caminho bom, né? A única maneira, irmãos, de uma pessoa escapar, né, da condenação eterna e ter o seu nome escrito no livro da vida, né, ela conhecer os caminhos de Deus. Agora, como que ela vai conhecer esses caminhos? Como que ela vai entender ou enxergar, né, que ela está caminhando num lugar que não é muito legal, né? Como que ela vai saber disso? Como que um descrente irá saber disso, né? Como que ele pode ter esse conhecimento de salvação? Como que ele pode entender essa questão do preço que foi pago por ele na cruz do Calvário? Como que ele vai saber de tudo isso? Bom, a resposta é muito simples, irmãos. Ele precisa ser evangelizado. Alguém precisa alertá-lo, né, de todas essas coisas, desse caminho que ele está perseguindo, e esse alguém somos nós, né? A gente precisa mostrar para essa pessoa, a gente precisa falar para essa pessoa, explanar o conhecimento, né, e falar da salvação, da redenção que houve na cruz do Calvário pela vida dela. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu e não há nenhum outro nome dado a Jesus, fora de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está exposto, que é Jesus Cristo. Como eu disse, a questão do evangelizar não é uma sugestão de Jesus, ele não sugeriu isso, como se fosse uma opção, olha, você vai se quiser. Não, se você pegar o livro de Mateus lá no finalzinho, você vai ver que Jesus diz, ide, é uma ordenança de Cristo para a evangelização, para espalhar
a boa notícia do Senhor. Então, irmãos, para nós, os crentes salvos, isso cai como uma obrigação de evangelizar. Sabe por quê, irmãos? A gente pode tá olhando, né? Às vezes para alguma pessoa que está perdida, que está ali no momento de caminhando, no sentido a um precipício. E se a gente está vendo e enxergando que aquele caminho que a pessoa está andando vai levar ela a um caminho de morte e a gente não alertar, essa culpa recai sobre nós. E é isso que Deus está dizendo para Ezequiel. Olha, Ezequiel, se você ver um ímpio, né, nos seus maus caminhos, pecando, e eu disser para você, vai lá e fale para ele, mas você não disser, certamente esse ímpio irá morrer, mas ele morrerá pela sua iniquidade. Mas essa culpa cairá sobre você. Por quê? Porque o chamado de Ezequiel era para ser sentinela do seu povo. Deus chamou Ezequiel para ser sentinela e atalaia do seu povo. E qual que era o papel do sentinela e do atalaia? O papel do sentinela e do atalaia era avisar quando o perigo estava se aproximando. Se nós, irmãos, enxergamos isso, né, no momento da nossa vida, alguém se levantou e perguntou e nos alertou que o caminho que nós estávamos seguindo iria nos levar a um precipício. Consequentemente, caindo nesse precipício, nós iríamos morrer. Agora, cai sobre nós esse dever de avisar essas pessoas que estão caminhando, estão andando nesses caminhos maus, né? Sabendo que o caminho, no final lá desse caminho, tem um precipício. Cabe a nós, irmãos, alertar essas pessoas. Não é uma questão de opção, mas é uma questão de obrigação. Sabe por quê, irmãos? A gente vai ver nas Escrituras que não é do desejo de Deus que a humanidade se perca. A Bíblia diz que pela vontade do Senhor todos irão, todos os homens fossem salvos, mas de certo que nem todos conseguirão. Agora Jeremias capítulo 29, no versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem um plano para essas pessoas que estão perdidas nos seus pecados. E os planos de Deus para essas pessoas é dar esperança e um futuro. E qual seria o meio, né, que Deus usaria para falar com as pessoas? Através da sua igreja, através daqueles do qual ele chamou. Esse chamado de sentinelas e atalaias está sobre nós. Agora, como eu disse, irmãos, a responsabilidade de falar do perigo que essas pessoas estão correndo é um dever nosso. Quando Deus fala para Ezequiel que ele o chamou para ser sentinela do seu povo, era justamente para isso, avisar as pessoas do perigo que estava por vir, né? Esse era o papel de um sentinela na cidade, né? Avisar quando o inimigo se aproximava para fazer algum mal, né? O papel do atalaia também era muito semelhante ao do sentinela. Quando nós vemos, irmãos, pessoas caminhando sentido a um precipício, é um dever nosso avisá-las que elas estão correndo um grande perigo, que no final daquele caminho, certamente elas morrerão. A nossa obrigação, irmãos, é indicar que há um novo caminho, que há uma alternativa para essas pessoas poderem escapar, irmãos, desses perigos que o pecado leva. Sabe, irmãos? O apóstolo Paulo, só para a gente finalizar, irmãos. O apóstolo Paulo, ele escreve acho que é na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16 e 17, que ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Então, irmãos, evangelizar, falar do amor de Deus, falar dos caminhos do Senhor, e principalmente para o ímpio, é uma obrigação. O apóstolo Paulo diz, porque sobre mim
pesa essa obrigação. Se faço de boa vontade, tenho um galardão. Agora, se faço constrangido, então a responsabilidade que está imposta sobre mim de dispenseiro que está confiada. Amém, irmãos? Quero deixar essa palavra com os irmãos, para quando nós enxergarmos, irmãos, e entendermos que tudo é uma chance da gente evangelizar. E essa obrigação está sobre nós. Amém? Que Deus abençoe você nessa noite e fique na paz do Senhor. Meus irmãos, vou fazer uma oração por vocês, para Deus poder, né, irmãos? Para Deus poder te ajudar, né, irmãos? Porque sozinho também a gente não consegue nada. Mas eu quero orar por você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir, Pai, que o Senhor Deus possa nos dar graça, Senhor. Nos dar graça de exercer essa responsabilidade que nos foi confiada, Pai, de dispenseiros do Teu Evangelho. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ter chance, sim, Senhor, de cumprir aquilo que nos foi confiado, Pai. Aquilo que o Senhor ordenou a todos nós, de ir e pregar o Evangelho. Senhor, se há alguém aqui que ainda não entendeu dessa obrigação, que ainda não entendeu dessa responsabilidade, que o Senhor Deus possa abrir os olhos dessa pessoa, que o Senhor Deus possa ensinar e ajudar essas pessoas, ó Pai, a poder ser, Senhor, atalais do Teu reino e sentinelas, Senhor, do Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, assim eu te peço, oro e desde já te agradeço. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma boa noite.